Eu sou a professora Ângela Araújo e sejam bem-vindos aí ao canal Saiba Mais Português. Hoje nós vamos dar início à quarta parte da ortografia. Nela nós vamos ver o emprego do E e do I, e o emprego do SC, C cedilha, SC e SS, ok? Além disso, nós também vamos ver as formas variantes da língua e o uso de parônimos e homônimos, ok? Nunca ouviram falar dessas palavras? Hoje vocês vão aprender o que significam cada uma delas, ok? Então, vamos lá. Eu acredito que vocês já tenham observado que no nosso país há diversas formas de se falar, não é? Então, essas diversas formas de se falar, nós chamamos de sotaque. Esse sotaque é uma pronúncia característica de cada país. Então, cada país tem sua forma própria de falar. Acho que vocês já viram que há a diferença da pronúncia do inglês americano para o inglês britânico e etc e tal. O mesmo acontece com o português aqui no Brasil. Ele sofre também com essas características particulares do nosso país. Se vocês prestarem atenção, o português pronunciado no Brasil é completamente ou bem diferente, de certa forma, do português europeu, do qual ele se originou. Então, essas particularidades, de certa forma, representam o que nós chamamos de sotaque. Sotaque é justamente esse processo de aculturação que se desenvolve por meio da imitação. Então, a gente vai imitando, copiando a forma como uma pessoa fala e, sem perceber, várias outras pessoas também estão copiando essa mesma forma de falar. E assim, o sotaque se espalha, né, por uma determinada região. Por isso que ele pertence a regiões, a cidades, a grupos. A gente pode ver isso também através das gírias, né? Gírias que são específicas apenas para um determinado grupo. Então, a gente percebe como o sotaque nasce, como ele se prolifera aí pelos contextos regionais, pelos contextos das cidades, né? Pelos contextos grupais, até mesmo no próprio indivíduo. Eu, por ter crescido e nascido, ou ter nascido no Pará e ter crescido no Maranhão e Brasília, fiquei entre Maranhão e Brasília, então, de certa forma, eu acabei pegando os sotaques dos dois estados, né? O Pará também um pouco, esse meu chiado aqui é do Pará, né? Não tem como negar muitas origens. Mas, essa minha colocação sobre um pouco da minha história, de ter nascido no Pará, ter me criado entre Maranhão e Brasília, é justamente para mostrar para vocês que quando você muda de uma região para a outra, você acaba, de certa forma, aí, assimilando os sotaques, as maneiras de se falar dessas regiões. Então, quando eu ia para o Maranhão, que eu voltava para o Maranhão, ficava alguns anos no Maranhão, eu sofria toda uma adaptação linguística, né? E quando eu voltava para Brasília, sofria novamente mais uma adaptação linguística. Então, isso reflete justamente o que o sotaque representa na nossa fala, como ele, de certa forma, né, interfere e reflete na nossa própria identidade. E por que eu estou trazendo esse ponto sobre identidade? Porque a gente percebe muito a força do sotaque no emprego do E e do I nas palavras. Grande parte da população brasileira tem a tendência, né, dada aí pelo sotaque, de substituir o som do E pelo I. Esse é átono sem acento, né, pelo som do I. Então, ao invés de falarmos quente, nós falamos quente. Ao invés de falarmos leite, nós falamos leite, com I no final. Então, essas singularidades que eu trago para vocês é só para exemplificar que, muitas das vezes, o sotaque não só reflete na nossa fala, mas ele também reflete na nossa escrita. E ele pode ser um dos grandes responsáveis se o aluno não estiver atento às
regras gramaticais, principalmente as regras ortográficas, se ele não estiver atento, ele comete esses desvios linguísticos, onde ele pode aí escrever com o i uma palavra que na forma escrita não se aceita com o i, apenas com o e, como é o caso do quente e do leite, tá vendo a pessoa aí? Tá vendo? Eu faço parte dessa maioria do sotaque do som do i no final. Não só no final, né? Nós temos futebol, que é futebol, e a gente fala futebol, né? Com i no final, no i no meio também, né? Então, para mostrar aí que, de fato, né, essa substituição do eátono pelo som do i é uma característica muito forte do sotaque brasileiro, né? É claro que nós temos aí algumas regiões no país que respeita na fala esse emprego do átono nas palavras, né? Então nós temos regiões que falam leite, né, quente, futebol, né, que vai usar justamente a pronúncia exigida aí pela ortografia brasileira, ok? Mas lembrando que na fala não tem erro linguístico, justamente porque, né, ela é rica, ela é viva, ela está sempre em movimento. Né? Então, falar leite quente não é errado, mas é errado escrever quente e leite com i. Futebol com i também é errado, ok? Então, enquanto na fala, isso a gente vai ver um pouco mais para frente, num contexto mais sociolinguístico da língua, enquanto na fala não temos essa noção de erro, na escrita nós temos. Então, hoje, de certa forma, melhor dizendo, todas essas aulas que eu venho postando no nosso canal, justamente focando muito forte aí na escrita. É para a gente aprender essas diferenças entre fala e escrita e para a gente aprender a aplicá-las. Não tem problema eu falar leite, quente, futebol, não tem problema, mas tem problema sim se eu escrever desta forma. Né? Então, nós temos que aprender aí a nos adequar aos contextos. A escrita é uma coisa, a fala é outra, e é isso que a gente tem que aprender a ter em mente, né? Eu posso falar sim, mas na hora de escrever eu tenho que seguir determinadas regras gramaticais. Então, focando nessas regras gramaticais, em como eu devo escrever, que a aula de hoje foi preparada, ok? Então, vamos ver algumas regrinhas que a gramática nos impõe aí sobre o uso, né, o emprego do e do i. Quando é que a gente usa o e? A gente usa o e em verbos terminados em UAR e OA, ok? UAR e OAR. UAR, OAR, ok? Então, esses verbos, eles têm que estar, de certa forma, no presente do subjuntivo, ok? Então, continuar. Então, em verbos do presente subjuntivo, como continuar, efetuar, abençoar, perdoar, nós vamos aplicar o é nas suas derivações. Então, continues é com é ou continue com é. Efetuar, efetues com é. Presente do subjuntivo, efetuar, ok? Os verbos terminados em UAR e OA, no presente do subjuntivo, tá? Deve vir sempre grafado aí com é, ok? Então, que tu continues, que eu continue, que tu efetues, que eu efetue, que tu abençoes, que eu abençoe, que tu perdoes e que eu perdoe, a gente observa o quê? Que todos eles estão grafados aí com é, ok? Então, continueis, efetueis, efetue. Então, observe aí que estão sempre grafados aí com o é. Então,
esse é aí, ele vai vir justamente de verbos o subjuntivo, ok? Aqui a gente está travando. Nos verbos no subjuntivo, que dá essa ideia aí de futuro contínuo, né? Continuar, continues, continue, né? Então, essa ideia de futuro aí contínuo, ok? Então, sempre que vocês virem esses verbos terminados em UAR e OAR, nós observamos aí que os seus verbos derivados, as demais pessoas, segunda e primeira pessoa do singular, deve-se então vir com o E grafado, ok? Então, sempre coloque aí o E. Continuar, então, a sua derivação, continues, que tu continues, ou que eu continue, nós vamos colocar aí o E, ok? E quando é que a gente usa o I? Em verbos terminados em o ir, a ir e o er, ok? Sempre na segunda e terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Então, em verbos terminados em o ir, a ir e do er, e o er, tá? Então, como nós temos aí possuir, retribuir, cair, sair, doer, moer, nós substituímos pelo i, ok? Nos seus verbos derivados. Então, nós temos aí possuir, possuis, possui. Então, que tu possuis, que ele possui. Que tu retribuis, que ele retribui. Que tu cais, que ele cai. Que tu sais, que ele sai. Que tu não tem, no verbo doer não tem a segunda pessoa do singular, no presente do indicativo, ok? Mas tem a terceira pessoa, então que ele dói, ok? Que tu moes e que ele mói, ok? Então, nós temos aí as regrinhas. Se o verbo termina em UA e OA, a gente substitui, a gente faz o uso do E. Se o verbo termina em UI, AI e OE, a gente usa o I. Tranquilo? Então, escrevem-se com E. Anteontem, espaguete, cadeado, hastear, campeão, irrequieto, candeeiro, mercearia, carestia, paletó, cedilha, penico, creolina, periquito, destilar, quase, empecilho, sequer, seringa, encarnado. Então, todas essas palavras se escrevem com E. Quantas dessas a gente não tende a substituir pelo som do I, não é? Eu mesma ali no cadeado, tá vendo? O cadeado já ia. É um vício linguístico que sai se a gente vê a fala, né? Fala natural, mas quando vai escrever, a nossa memória visual vai lembrar que é com E. Infelizmente, a nossa memória visual às vezes falha, e por isso que ocorrem esses errinhos aí de substituir o som do E pelo I na escrita, né? No caso, né, a letra E pelo I na escrita, ok? Então, escrevem-se com I. Umbilical, embuia, esquisito, tátil, escárnio, requisito, disenteria, privilégio, criação, disenteria que causa alguma certa confusão, porque eu vejo gente, às vezes, escrevendo desinteria, mas é com I, ok? Disenteria, tá vendo? O oposto também é verdadeiro, não é só o I que fica tomando o lugar do E, não. Às vezes o E também tende a tomar o lugar do I aí, justamente devido a essa confusãozinha que a pronúncia desses dois causam. As pessoas ficam em dúvida, será que é com E ou com I? Justamente porque às vezes elas falam com I, mas elas pensam que é com E, mas às vezes de fato é com I, como acontece aqui com a disenteria. Espero que eu não tenha confundido vocês. Criação, pontiagudo, crânio, penicilina, corrimão, invólucro, ansiar,
lampião, artifício, meritíssimo, Casimira, pátio, todas essas são escritas com I. Conseguiram, então, notar um pouquinho aí as diferenças entre e I? Ótimo. Então, vamos aprender como usar S, C, C cedilha, SC e SS. Essa é outra que dá uma dor de cabeça enorme, porque ele não tem muito a ver com sotaque, tem a ver justamente com a nossa memória visual, ok? Da nossa capacidade de memorizar quando deve usar. Lógico que eles têm as suas regrinhas que a gente vai ver aqui, mas também muito dos erros que acontecem justamente pela falta aí de uma memória visual, ok? Então, quando que a gente usa, né, o SS? Em verbos grafados com sede, como a gente observa aí. Então, verbos como ceder, conceder, exceder, nós temos aí que substituir nos seus substantivos. Então, os verbos grafados com sede, ceder, vão criar substantivos e adjetivos com SS, ok? Então, as palavras que, de certa forma, vão derivar dos verbos vão vir marcados com SS. Então, ceder vai originar aí o substantivo sessão, né? Cessionário, o adjetivo. Nós vamos ver em conceder aí o substantivo concessão com 2 S's, né? Concessionária também com 2 S's. Exceder, excessivo com 2 S's. E excesso também com 2 S's, ok? Então, nós temos aí substantivos e adjetivos marcados com SS, sempre em palavras, ou melhor, sempre em verbos marcados, escritos aí com sed, ok? Tranquilo? Em verbos grafados com ND, formam substantivos e adjetivos com S, né? Eu coloquei NS aí para ficar mais fácil para memorizar, mas é com o uso do S, ok? Então, a gente usa S em palavras, em substantivos e adjetivos que vão se derivar aí de verbos que possuem ND na sua estrutura, ok? Então, no verbo ascender, nós vamos usar o S. Ascensão, ascensional, ascensor, ok? Nós temos outro exemplo de estender. Novamente, substitui o D pelo S, fica de extensão ou de extensor. Tranquilo? E o mesmo ocorre com expandir. É só substituir o D pelo S. Expandir, expansão, expansivo. Pretender, pretensão. Pretender, pretensioso. Novamente, só substituir o D pelo S. Ok? E agora o nosso querido C cedilha, né? Gente, o C cedilha ele cria umas situações assim hilárias. O C cedilha, ele veio, de certa forma, cobrir uma necessidade da nossa língua. O som do C, né, em forma de S, só existe o C, né, com som de S, só existe antes de E e de I. Então, para a gente ter esse som do C em som com forma de S, antes de A, O e U, a gente precisa colocar essa perninha aí no C. Então, na hora que a gente coloca essa perninha no C, a gente transforma o som desse C, que seria K, Có, Cu, em Sa, Só, Su. Compreenderam? E ele nunca vem em início de palavra, tá bom? Então, vamos lá. Usa-se C cedilha após ditongos e em palavras de origem árabe,
africana ou tupi, ok? Então, nós temos aí açaí, que segundo dicionários é de origem tupi, açafrão, que eu acho que deve ser árabe, não me recordo direito, açúcar, caiçara, acho que também é tupi, cupuaçu, tupi, feição, louça, muçulmano, paçoca, paiçandu, ok? Então, em palavras de origem árabe, africana ou tupi, ou após ditongos, se você não se lembra de ditongo, assiste lá a nossa aula sobre ditongos, tá? Já está postada há um tempão, ok? Vai lá e faz uma revisão da nossa aula. Então, após ditongos e em palavras de origem árabe, africana ou tupi, usa-se C cedilha, ok? Usa-se C cedilha também nos sufixos asa, aço, issa, isso, ussa, usso, ok? Bargaça, ricaço, achava que ricaço escrevia com 2 S's? Não, é com C cedilha. Carniça também não é com 2 S's, é com C cedilha. Dentuça, quem é que nunca leu a Turma da Mônica, né? Então, dentuça, muitas vezes lá o Cebolinha chamou a Mônica de dentuça. Memória visual, ó, com C cedilha. Pinguço, todo mundo conhece o pinguço, né? Que burro, dá 0 pra ele, né? Eu lembrei muito de Chaves, eu adoro Chaves, esse seriado maravilhoso. Então, assim, eu trouxe essa expressão do Chaves justamente porque a gente tende a brincar dessa forma na escola, né? E principalmente com essas questões dos desvios gramaticais aí na nossa escrita. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo que eu falei para vocês que o C cedilha ele nunca vem em início de palavra. É verdade, tá, gente? Então, esse salada aí com C cedilha tá errado. Esse salada é com S, tá bom? Lembrando que a gente está falando de erro na forma escrita, a gente não está falando de erro na forma da fala, ok? Então, esse salada aí está errado. Além de outros erros que a gente pode ver aí, promoção é com C cedilha, não é com SS, né? A gente tá arroz é com Z, feijão tá faltando o I, né? Batata doce é com C, não é com SS, carne é com C, né? Cozinhada, que é cozinhada, é com O e com Z, né? E não com I, O e S, né? Calabresa é com C e S, né? A cebolada é com C. Então, a gente vê aqui muitos desvios ortográficos na nossa escrita aí, com essas letrinhas que nós estamos aprendendo, com esses sons aí que a gente está aprendendo. Eu trouxe mais um exemplo aqui para vocês. Eu fiz o último concurso PMBA, né, Polícia Militar da Bahia, e não estou conseguindo ver se eu passei. O que eu faço? Aí vem a pessoa, né, respondendo. Vai estudar porque você não passou. Fiz é com Z e faço escreve-se com C cedilha e não SS. Então, eu trouxe essas questõezinhas, esses exemplos, justamente para a gente reforçar aí que na fala é uma coisa, mas na escrita é outra completamente diferente, tá? Então, a gente tem que sempre estar focando aí na forma como a escrita cobra, para a gente não passar vergonha, porque falando a gente até passa a estar percebido, né? Mas quando escreve, aí todos os olhos ficam atentos. Então, quando, né, usar aí o C cedilha ainda, né? O C cedilha, como eu falei, ele, de certa forma, traz aí uma variedade de usos. Em palavras terminadas em TO e TOR, né? Então, tor, ok? Então, em palavras como canto, a gente vai substituir o T pelo C cedilha, né? Canção. Então, palavras derivadas de verbos, né, ou de palavras terminadas em to e tor, né, nós vamos aí substituir pelo C cedilha. Canto, canção. Exceto, exceção, com C cedilha. Setor,
sessão, com C cedilha, porque nós temos 3 assemblinhos dessa palavra que dá uma confusão, né? Redator, redação. Então, nós temos aí, ó, novamente, né, o tor aí. Então, a gente substitui pelo C cedilha, redação. Também se usa o C cedilha em substantivos derivados de verbos terminados em ter e torcer, ok? Então, deter, a gente substitui por detenção, C cedilha, são, detenção. Manter, manutenção. Novamente, memória visual. Vamos lá, vamos ativando a memória visual. Distorcer, distorção, ok? Contorcer, contorção. Novamente, C cedilha. Então, vamos ativando aí a memória visual para a gente nunca mais esquecer com que letra se escreve. Usa-se S em palavras que se derivam de verbos terminados em NDIR, éter e erti, ok? Então, confundir, nós vamos substituir por S. Então, o substantivo vai virar confusão. O verbo vai se transformar em substantivo confusão, ok? Converter, conversão. Então, é só substituir essas terminações aí pelo S, ok? Divertir, diversão, ok? Quanto aos sufixos de naturalidade, deve-se empregar sempre o S, né? Então, Paraná, paranaense. Pará, paraense, né? Porque eu sou Pará, eu nasci no Pará, então eu sou paraense. Olha, a pessoa, eu sou do Pará, olha só. Altamente empoderado, nunca vi. Ceará, cearense, tá? Então, em sufixo de naturalidade, sempre utiliza-se aí o S. Tranquilo? Usa-se S quando a consoante vem precedida de vogal, tá? Então, sempre que a consoante vir precedida de vogal, nós vamos usar o S, ok? Então, nós temos aqui na palavra descanso, a vogal, a consoante N está precedida pela vogal A. Então, a sua letra posterior vai ser o S, descansou. Faça, o R e a consoante R está precedida pela vogal A. Então, a letra que está procedendo aí, obviamente, vai ser o S. Então, faça, né? Vai substituir, vai colocar aí o S. Remoço, novamente, né? O R antecedido aí pela vogal O, ok? Usa-se SS em palavras terminadas em gredir, mitir, cutir, ok? Então, progredir, progressão. É só substituir. Demitir, demissão. Discutir, discussão. É só substituir essas terminações pelo SS e complementar com o AO, com a, tio, O, ok? E eu falei as formas variantes, né? Que a gente vai aprender, porque são outras que causam uma grande confusão na hora da escrita, né? Todo mundo se confunde, acredite, acontece nas melhores famílias. Todo mundo se confunde nas formas como as variantes das palavras. Ai, meu Deus, professora, tem que entender tudo de matriz de português? Ninguém consegue, a nossa língua é muito rica, nossa língua é muito poderosa, ela é muito multifacetada, então a gente não consegue, mas a gente obviamente tem que estar prestando atenção no máximo possível, no maior número possível de regras. Acontece que na nossa língua, e eu sei que vocês já perceberam isso, as suas grandes exceções aí, né? E essas exceções é o que, de certa forma, vai dar uma catracada na gente. Mas não se preocupe, com estudo, com empenho, né? E sempre revisando o conteúdo, a gente vai fixando aí até mesmo essas exceções, ok? Então, as formas variantes das palavras são aquelas que aceitam dupla grafia. Então, você fica na dúvida, se escreve assim ou daquele jeito?
Hoje a gente vai ver como realmente se escreve, mas lembrando que algumas palavras realmente aceitam duas grafias. Então, nós temos a bilis e a bile, para a mesma coisa, mesmo significado, praticamente quase a mesma pronúncia. Coisa, cousa, cãibra, cãibra, espuma, escuma, 14, 14. Então, se você escrever de uma dessas duas formas, não vai ter erro, ok? Quociente, quociente, cotidiano, cotidiano, assobiar, assoviar, percentagem, porcentagem. Eu particularmente prefiro porcentagem, mas tem quem prefira percentagem. A língua nos permite escolher, então cada um faça a sua escolha. Toucinho, toicinho, tem gente que prefere toicinho, eu prefiro toucinho. Taverna, taberna, eu prefiro taverna, mas tem gente que prefere escrever taberna. E aí eu tinha falado para vocês sobre os parônimos, né, os homônimos, esses palavrões estranhos que acho que alguns nem nunca ouviram falar, né? Essas palavras estranhas, elas vêm tratar de uns fenômenos na nossa língua, ok? E estão relacionadas com a questão da grafia também, da grafia, da ortografia, né? A questão da pronúncia, da escrita. Os parônimos, por exemplo, eles são palavras que possuem grafias semelhantes, né? E pronúncia também parecida, ok? Mas com significados diferentes. Então, a gente vê aqui, ó, absolver, absolver, arrear, arriar, cavaleiro, cavalheiro. Essas palavras, elas têm uma grafia e uma pronúncia parecidas. Não são idênticas, mas são muito parecidas, que podem causar alguma confusão aí na hora da escrita e até mesmo na hora da fala também, né? Mas elas possuem significados diferentes, o que torna um pouco mais complicado, porque se você troca a pronúncia, né, de uma dessas palavras, você acaba trazendo um outro significado. Então, se você troca cavalheiro no lugar de cavaleiro, então você acaba trocando o sentido da sua fala, ok? Então, vamos entender um pouco. Absolver com L quer dizer perdoar, remir, ok? Então, o Papa perdoou os pecados do fulano de tal. Aí ele absolveu, né? Então, ele absolveu os pecados. Absorver com R, né? Quer dizer justamente o ato de consumir, de sorver, ok? Então, quando eu consumo, eu estou absorvendo algo. Então, eu absorvi um abacaxi. Então, eu consumi um abacaxi. Eu absorvi um lanche. Então, eu comi um lanche, ok? Então, consumi, de consumir. Então, eu absorvi algumas roupas daquela loja. Então, eu consumi algumas roupas. Então, é questão relacionada ao consumo mesmo. Arrear e arriar. Arrear com E quer dizer enfeitar, ok? É quando você está lá enfeitando, selando o cavalo, ok? Arriar é quando cede, né? Cedeu. Então, por exemplo, o cavalo arriou com I, né? Então, se ele arriou, é porque ele cedeu de cansaço, né? Tá cansado, cedeu. Então, arriou, né? Arriar é ceder. Nós temos cavaleiro e cavalheiro. Olha só as diferenças quando você troca. Cavaleiro é uma figura, digamos, da mitologia aí nórdica, principalmente, quando a gente leu aqueles Rei Arthur, né, que a gente viu os 4 cavaleiros, etc e tal. Então, esses cavaleiros são aqueles que andavam montados no cavalo, com suas espadas, travando batalhas, travando lutas, em nome do seu rei, né, que possuíam códigos de honra e tudo mais. E cavalheiro, né, é um adjetivo que vai discriminar o homem, né, que é gentil com as mulheres, aquele que abre a porta do carro, aquele que se levanta para a mulher se levantar. Então, esse homem com aspectos gentis com o sexo feminino é chamado de cavalheiro, ok?
Aí nós temos comprimento e comprimento. Comprimento é só a gente lembrar da régua, né? Está relacionado a medidas. Cumprimento está relacionado ao ato de cumprimentar alguém, ao ato de saudar alguém, digamos assim, de receber bem a pessoa. Então, quando eu estou me apresentando, eu falo, oi, eu sou Ângela, tudo bem? Então, isso é cumprimentar, ok? Descrição e descrição. Descrição é o ato de descrever algo nos mínimos detalhes, ok? Então, descrição. Enquanto descrição está relacionada a justamente aquelas pessoas tímidas, aquelas pessoas mais modestas, aquelas pessoas com mais reserva, mais conservadoras, né? Pessoas mais, como a gente fala, discretas, né? Discriminar e discriminar. Discriminar significa tirar a pena, né? Absorver uma pena, aí a pessoa. E discriminar está relacionado a distinguir alguém, né? A tornar a pessoa... Então, discriminar está relacionado aí a distinguir alguém, discernir, separar algo, né? Ou alguém, de certa forma. Enquanto discriminar significa justamente inocentar, né? Vem justamente de inocentar. E nós temos aí a inflação e a infração. A inflação está relacionada a aumento ou queda nos preços, ou seja, né, a inflação hoje subiu 15%, a inflação diminuiu para 13%, então tudo isso está relacionado ao nosso consumo, né? Então, que a gente, o preço das coisas, se está caro, se está barato, está relacionado com a inflação. Então, a inflação aí é um fenômeno da economia que vai trabalhar essa questão dos preços, né? Do aumento das coisas, dos produtos que nós consumimos. Enquanto infração é justamente o ato de desobedecer uma lei. Então, quando, por exemplo, a pessoa cometeu uma infração no trânsito, ela quer dizer o quê? Que ela quebrou uma das regras do trânsito, uma das leis do trânsito. Então, ela cometeu uma infração, ok? E aí nós vamos falar sobre os homônimos. Os homônimos também apresentam particularidades bem parecidas com os parônimos, não é só na grafia que eles são parecidos, não. Mas, diferente dos parônimos, eles têm 3 classificações, ok? Então, a gente vai ver um pouco mais para frente essas 3 classificações, mas, a princípio, vamos entender o que são os homônimos. Os homônimos, eles são aquelas palavras que possuem a mesma pronúncia, mas com significados diferentes, ok? Então, por exemplo, acender, acender, assento, assento, bucho, bucho, caçar, caçar, cheque, cheque, consertar, consertar, ação, ação, taxar e taxar, são palavras com a mesma pronúncia, que a gente só vai entender o significado, as diferenças, né, do significado justamente dentro do contexto, né, ou numa escrita. Por isso que é complicado a escrita dessas palavras, porque se a gente escreve de uma outra forma, a gente muda completamente o sentido da oração, né? Então, por exemplo, se eu escrever acender com SC, eu estou dizendo que o meu sujeito da minha oração está se elevando, está subindo, está bem alto, né? Mas se eu quiser, mas se a minha intenção era falar que o sujeito da minha oração estava ateando fogo, estava se iluminando, estava, né, clareando, então aí seria a palavra acender com C, entenderam? Então, acender com C significa iluminado, significa iluminar, significa atear fogo, né? Enquanto acender com SC significa elevar-se de nível, né? Subir, né? E etc e tal. Acento e acento. Nós temos o acento com C, que é esse que a gente estuda na língua portuguesa, que são, né, o circunflexo, o agudo, etc. Então, são esses acentos que a gente coloca nas palavras. O acento com 2 S's é o lugar no qual a gente senta. Então, todo lugar que a gente senta é um acento, com 2 S's. Aí nós temos o bucho e o bucho. O bucho, com CH, relaciona-se ao estômago,
Então, por exemplo, fala assim, eu comi demais, o meu bucho tá cheio. A gente até abre o botão da calça, né? Tão cheio que tá o bucho. Então, esse bucho com CH é de estômago, porque o bucho com X refere-se a uma planta, ok? Aí nós temos caçar e caçar. O caçar com C cedilha é tentar capturar uma presa, alguma coisa, ok? Caçar meus sonhos é tentar capturar alguma coisa. Enquanto caçar com 2 S's significa anular, né? Tornar sem efeito algo. Então, é anular alguma coisa, né? Tornar nulo. Então, por exemplo, fulano de tal cassou o mandato do político X. Então, ele tornou nulo, né? Ele anulou o mandato daquele político. Entendeu? Então, é tornar nulo alguma coisa. Cheque e cheque. Nós temos o cheque com CH, que é uma forma de pagamento, né? Que pode ser à vista ou parcelado. E nós temos o cheque com X, que quer dizer em perigo, né? Em risco. Esse termo surgiu quando a gente, no jogo do xadrez, quando o rei fica em risco no jogo, né? Então, cheque, né? Colocar em xeque quer dizer justamente que colocou em risco, né? Colocou-se em risco em si. Tranquilo? Consertar e consertar. Esse é um dos que causa muitos problemas, porque é um uso muito comum, né? Diferente de cheque, essas coisas que a gente geralmente não usa muito, mas consertar e consertar ali a gente usa muito, porque, por exemplo, eu consertei minha blusa. Entendeu? Qual consertar eu usei aí? O consertar com C ou consertar com S? Né? Então, é aí que gera justamente essa confusão. Então, esse consertar com S, né, é o consertar, o arrumar. Tá? Então, quando eu falei eu consertei, eu consertei minha blusa. Então, quando eu consertei minha blusa, eu arrumei minha blusa. Eu reparei algo, eu corrigi algo, né? Agora, o consertar com C, né? Ele é indicado para uma sessão musical, uma apresentação musical, né? Digamos assim, um espetáculo, uma orquestra. Então, concerto, né? Então, ontem eu fui a um concerto, ou seja, ontem eu fui assistir a uma orquestra, eu fui a uma orquestra. Concertar, concertar. Então, concertar um concerto, né? Mas o concerto no sentido de evento musical, né? Sessão musical. E consertar no que tange aí a corrigir, a arrumar, né? Alguma coisa. São e são. Nós temos aí o são, que é um verbo, né? Eles são brasileiros. E nós temos o são, que indica estado de saúde mental. Ele está são das suas faculdades mentais. Então, ele está saudável, né? Mentalmente. É isso que quer dizer. Taxar e taxar. São duas palavras também que causam. Então, vamos lá. O taxar com CH, ele quer dizer que está tributando, colocando taxa em alguma coisa, né? Ou seja, ou colocando defeito em alguém. Então, fulano de tal me taxou de ignorante, ou seja, ele está ali taxando a pessoa, está dizendo que a pessoa está colocando defeito na pessoa, chamando ela de ignorante. Então, taxar com CH é justamente por taxa, né? Ou seja, por defeito em alguma coisa. É aquele ato de você pegar a taxinha e colocar, né? Realmente, ir marcando lá as coisas com a taxinha, né? Segurando lá com as taxinhas. E taxar com X significa tributar, né? Estabelecer taxas, estabelecer preço, limites, avaliar, julgar, essas coisas. Ok? Então, eu falei para vocês que os homônimos, eles tinham 3 características distintas, né? E essas 3 características são as palavras homófonas, homógrafas e perfeitas, ok? As palavras homófonas, elas possuem significados e escritas diferentes, porém uma pronúncia idêntica,
Vamos ver os exemplos aqui que eu coloquei. Eu coloquei apressar e apressar, né? O apressar torna mais rápido e o apressar definir preço. Mas, se você prestar atenção, a escrita é diferente, o significado também é diferente, mas a pronúncia é idêntica. Então, as palavras de pronúncia idêntica são homófonas, mas não é qualquer palavra de pronúncia idêntica, né? São aquelas com significados e escritas diferentes, ok? Aí nós temos as palavras homógrafas, que são aquelas que têm uma escrita igual, extremamente idêntica, mas a pronúncia e os significados são diferentes. Então, vamos aqui para alguns exemplos. Apoio e apoio. Olha só a pronúncia, a gente percebe que é do acento tônico que muda tudo, né? O apoio é um suporte, é um substantivo, enquanto o apoio é um verbo, é o verbo apoiar. E olha só a diferença da pronúncia. O O fechado, né? Apoio, e o O aberto, apoio. Tranquilo? Colher e colher. Então, nós temos colher, que é um talher, né, que a gente usa para comer, geralmente sopa, tomar sopa, e colher, que é plantar, ou que é apanhar, desculpa, né, que é apanhar, ok? Que é pegar. E aí nós temos palavras perfeitas. Essas palavras perfeitas, elas possuem escrita e pronúncia idênticas, mas com significados diferentes. Então, vou trazer alguns exemplos para vocês. Mato e mato. Nós temos o mato, que é um bosque. Nós temos o mato, que é o verbo matar. Nós temos verão, que é uma estação do ano. E nós temos verão, que é um tempo verbal. Né? Todos verão o meu sucesso. Tá vendo? Tô até profetizando aqui. Brincadeiras à parte. Nós conseguimos perceber, então, que nas palavras perfeitas, a pronúncia e a escrita são idênticas, né? Só muda aí os significados. Então, vamos praticar, né? Uma aula só é boa quando a gente coloca em prática aí o que a gente acabou de aprender, né? Então, vamos praticar. Eu trouxe para vocês aqui, como sempre, questões de concurso, do Enem. Dessa vez, infelizmente, eu só trouxe questões de concurso, mas vamos tentar, na próxima vez, tentar focar também em questões do Enem. Mas, como a maioria tem foco em concurso mesmo, em si, acho que não tem problema. Conhecimento é sempre válido, né? Sempre bem-vindo. Então, eu trouxe essa questão da FUVEST, né? Para a gente trabalhar a questão do emprego do E e do I. Então, complete com E ou I as expressões abaixo, a seguir, né? Nós temos aí A, B, C e D. E vamos lá. Possui, se quer, habitue, privilégio. A pessoa já deu aqui as respostas, né? Porque, de certa forma, se a gente usar a nossa memória visual, né? A gente consegue já responder. Apesar que essas palavras são palavras que realmente se enquadram ali naqueles vícios linguísticos do sotaque, né? Possui, se quer, habitue, privilégio, né? Então, a gente acaba correndo risco aí de sofrer com os vícios linguísticos. Trouxe essa aqui, né? TFC. Indique a letra na qual as palavras complementam corretamente os espaços das frases abaixo. Então, novamente, vamos trabalhar aqui. Nós vamos trabalhar agora as palavras, né? Parônimos, homônimos, essas coisas. Então, quem possui deficiência auditiva não consegue os sons com nitidez. Hoje são muitos os governos que passaram a combater o de entorpecentes com rigor. O diretor do presídio, pesado castigo aos prisioneiros revoltosos. Então, vamos identificar nessas 5 opções quais delas, né, se encaixam perfeitamente aí nesse contexto. Letra A, discriminar, tráfico, infligiu. Letra B, discriminar, tráfico, infringiu.
Letra C, discriminar, tráfego, infringiu. Letra D, discriminar, tráfego, infligiu. Letra E, discriminar, tráfego, infringiu. Então, qual é a opção? Se você respondeu a opção A, você acertou, ok? Quem possui deficiência auditiva não consegue discriminar os sons com nitidez. Lembra que discriminar o quê? Né? Diferenciar. Hoje são muitos os governos que passaram a combater o tráfico de entorpecentes com rigor, né? Nós temos o tráfico aí, que é um crime de contrabando de drogas, né? E nós temos o tráfego, que é um processo que os carros passam, né? Então, o tráfego nas ruas, né? Justamente esse locomover dos carros, né? nas vias urbanas. O diretor do presídio infligiu pesado castigo aos prisioneiros revoltosos, ou seja, ele impôs aí, né? Um castigo muito pesado aos revoltosos, porque quem infringiu uma regra, né? Aqui ele não infringiu uma regra, ele na verdade impôs uma penalidade, né? Diferente de infringiu, que é infringir uma regra, ok? Mais uma da Unirio, né? Unirio, assinale o item em que uma das palavras não é variante da outra, como as demais. Então, nós temos aí exceção, exceção, coisa, coisa, seção, seção, 14, 14, cotidiano, cotidiano. Então, assinale o item que uma das palavras não é variante da outra, como as demais. E aí, qual você acha que é? Nós vimos essa, não foi? Nós vimos todas essas praticamente. Isso mesmo, se você respondeu letra A, você acertou, né? Exceção, exceção. Elas não são derivadas da mesma, né? Não são variantes uma da outra, né? São variantes de termos diferenciados. A gente viu, inclusive, ali exceção e exceção nas regras anteriores. Universidade Federal do Maranhão. Assinale a opção em que todas as palavras estão escritas corretamente. Então, vamos lá. Opção A, sossego, sucesso, começo. Letra B, ricaço, sossego, açúcar. Letra C, miçanga, assada, sucena. Letra D, moça, argamassa, salsa. Letra E, calça, cansaço, falsa. Então, quais dessas questões aí as palavras estão escritas corretamente? Se você respondeu a letra A, você acertou, isso mesmo, né? Sossego está escrito com dois S, é com dois S, sucesso com dois S também, e começo com C cedilha, isso mesmo. TRE ou TR, extinção, concessão, suspensão, obcecar, cansado. Para completar corretamente as palavras acima, usam-se respectivamente. Vamos lá, letra A, C, C cedilha, S, SC, S. Será? Letra B, C cedilha, SS, S, C, S. Letra C, S, SS, S, SC, S. Opção D, S, C, S, SC, C cedilha. E por fim, opção E, S, C, C cedilha, S, SC, ou C cedilha. E aí, qual é a resposta correta? Extinção, concessão, suspensão, obcecar, cansado. Isso mesmo, opção B. Né? A opção B é a nossa resposta correta. Analista judiciário do TRE-NCE. Como se pode ver no texto, obscenamente é um vocábulo grafado com SC.
O item abaixo em que um dos vocábulos está erroneamente grafado é. Aqui, apesar de citar o texto, eu mantive porque a questão aparentemente traz o texto, mas do site do qual eu tirei, não constava o texto. Então, mas eu tenho que preservar o comando como ele foi publicado pela prova, né? Então, tá aí. Mas o que nos interessa é justamente o que vem depois, não o que, de fato, né, o texto. O texto é só para dar um suporte aí nessa questão. Então, o item abaixo em que um dos vocábulos está erroneamente grafado é, opção A, ressuscitar, ascensão, piscina. Lembrando que é o erro que a gente quer, não o acerto. Opção B, adolescente, discente, indecente. Opção C, convalescer, crescer, rescindir. Opção D, abscesso, fluorescente, transcender. E opção E, renascença, piscicultura, miscelânea. E aí, qual dessas opções você acha que está errado quanto ao uso do SC? Isso mesmo, né? A opção B, né? Indecente aí não é com SC, é só com C, tá bom? E eu trouxe uma da AGS, Assessoria e Concursos, de 2021, esse ano ainda. Prefeitura de Irati, professor de inglês. Uma das alternativas abaixo utiliza uma palavra homônima e ou parônima indevidamente. Identifique-a. Então, opção A, a baleia emergiu nas profundezas do oceano. Opção B, ela cumprimentou o diretor. Opção C, o conserto da bicicleta custou caro. Opção D, após caçar a presa, preparou um belo assado. Então, qual dessas questões aí é a questão correta? Isso mesmo, né? Caçar, né? Ela é homônimo da palavra caçar com C cedilha, tá? Então, a gente viu anteriormente, acredito eu, se eu não estiver enganada, a palavra caçar com caçar C cedilha, ok? Eu acho que a gente viu os exemplos anteriores. Então, nós temos um homônimo aqui, que é a palavra caçar. E aí, nós temos o parônimo pressa, ou presa. Olha, a pessoa tá só confundindo aqui, gente, que horror. Presa, né, que é parônimo da palavra pressa, né? A pessoa, tá vendo? Ela tá confundindo aqui os parônimos. Né? Presa, né, que é aquilo que foi capturado, né? O animal capturado, caçado. Pressa, né, que é o ato de se ligeirar, né? Você ser mais ligeiro, ser mais rápido, né? Com mais pressa, né? Mais ligeiro, né? Mais ansioso para resolver as coisas. Então, pressa. Ok? IESS de 2021, Prefeitura de Palhoça, Santa Catarina, agente de serviços operacionais. Então, a palavra mandado não pode ser confundida com mandato, né, seu parônimo. Nesse sentido, quais palavras estabelecem entre si uma relação de homonímia e não de paronímia? Então, vamos lá ver. Elas meio que confundem um pouquinho a gente, mas a gente consegue. Preposição e proposição. B, iminente e iminente. C, dispensa e dispensa. D, acender e acender. A gente viu esse exemplo, não foi? Então, quais dessas questões aí que são homônimos e não parônimos? A gente viu, na verdade, foi o primeiro exemplo, né, dos homônimos, foi a palavra acender e acender. Muito bem. E a dica do dia para a gente terminar nossa aula, né, com o nosso querido Sacconi, né, eu trouxe justamente dentro do nosso contexto de palavras de formas variantes, né, que é quociente, cota, cotizar, cotidiano, né, na explicação do nosso querido Sacconi aí, em 2018. Todas as quatro podem ser escritas, respectivamente, também desta forma. Quociente, cota, cotizar, cotidiano. Se ele diz, está falado, né? Então, pronto. Se quiser escrever com QU, poderá fazê-lo. Nesse caso, o U não soa. Então, quociente, cota,
cotizar, cotidiano. Muitas vezes a gente pronuncia com U justamente para tentar identificar a diferença, mas a pronúncia em si mesmo é só como se o U fosse mudo, né? Como se ele não existisse. Então, é quociente, cota, cotizar, cotidiano, ok? É isso aí, galera. A gente concluiu hoje, né, mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Convido novamente vocês a se inscreverem, a deixarem seu like, né, a deixarem seus comentários, as suas dúvidas, suas sugestões, né? Estamos sempre aqui abertos para melhorar sempre o canal. Um beijo para vocês. Até a próxima videoaula.